Olá, amigos! Muito boa tarde. Como eu prometi, estou aqui com vocês para nós conversarmos sobre temas pertinentes para nós aprendermos. E é um prazer enorme. Sei que muitos de vocês estão hoje ocupados, mas quero deixar aqui uma mensagem, um comentário e principalmente falar sobre algo que eu acabei de dar numa aula que eu dei aqui para um grupo de pessoas em inglês, na verdade, do mundo todo, porque a aula foi online. Então, eu falei para eles, não posso responder mais perguntas, que eu estou começando agora um live. Estava todo mundo querendo saber mais e mais e mais sobre plano de vida. Como é que nós identificamos o que é que nós temos que fazer, as coisas a ajustar no nosso dia a dia, na nossa vida, melhorar e, principalmente, como saber que nós estamos na direção correta com relação àquilo que nós temos que fazer aqui nessa vida. Obviamente, esse é um comentário ou uma conversa gigante, né? Tem muitos ângulos e muitas coisas para nós sempre trabalharmos, sempre identificarmos, mas eu penso que tem algumas coisas que são super essenciais e que nós podemos compartilhar aqui, e eu vou ter muito prazer também em responder as perguntas de vocês nesse sentido. Deixa eu garantir que eu as veja aqui, não é? Mas, pronto, já estou entrando aqui na página correta para poder ver as suas perguntas, seus comentários, suas histórias, suas experiências. Nós queremos aqui compartilhar. Mas é muito importante que, eu penso, que a gente comente algumas dessas coisas, porque é inevitável, né? Vai chegando o fim do ano, a gente começa naquela coisa de compras de final de ano, o que eu normalmente não adiro muito. Eu gosto muito de dar presentes, mas quando me dá vontade, não no dia específico. Mas também, agora é um momento que representa muito, e isso traz para nós muitas coisas boas, mas também traz muitas ansiedades. É um período em que a gente quer mais ou menos como que revê o ano e planeja. Então, por isso, eu gostaria de fazer alguns comentários com vocês sobre este tema. E uma coisa que eu gostaria de falar aqui é que nós podemos, devemos e precisamos, de alguma maneira, planejar ou estar cientes do que é que nós temos de fazer ou poderíamos fazer aqui na nossa vida. E uma das coisas muito sérias da gente pensar é assim, quando nós pensamos em plano de vida, nós estamos a falar de algo que foi planejado antes do nosso nascimento. E aí vem lá a pergunta, como é que a gente sabe, né? O que é que foi planejado antes do nosso nascimento? Como é que a gente consegue perceber algo sobre isso? E eu quero trazer algumas ideias. Primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é assim, quando nós planejamos, vamos dizer, propósito da nossa vida. Porque quando nós falamos em plano de vida, tem vários aspectos envolvidos. É o propósito de vida, que é aquela coisa principal que nós temos que realizar. Mas também tem o sentido de tarefa de vida. Para aquele propósito, quais são as tarefas, as etapas que nós vamos seguir? E tudo isso traz a sua complexidade, e aí vem o grande desafio para nós podermos entender tudo isso. E o que é que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês é que, quando nós fazemos um planejamento de vida, não é fato que todo mundo tem um planejamento. É fato, sim, absolutamente, que todo mundo tem algo a aprender nessa vida. Mas alguns aprendem assim, meio no tropeção. Do jeito que a informação vem, o que as situações vêm, a pessoa aprende por tentativa e erro. Mas outros casos, outros de nós aprendemos porque efetivamente nós planejamos como tirar maior proveito. Então, mais ou menos assim, numa analogia muito tosca, mas que eu gosto muito de fazer, é assim, se nós estivéssemos, por exemplo, preparando para uma viagem de turismo, se pensarmos assim, eu vou lá e eu vejo o que é que tem para eu fazer. Claro, nós vamos ter um tipo de experiência, mas provavelmente a quantidade de coisas e a forma que nós vamos fazer e a forma com que elas se desenvolvem não será tão boa, tão adequada como se nós tivéssemos de fato feito um planejamento. Então, da mesma maneira que numa viagem, e obviamente é tosca a analogia, como eu já falei, mas ajuda, da mesma maneira que nós pensaríamos assim, neste local eu tenho que garantir que eu visite A, B, C, e que eu coma
aquela coisa tal e tal, e que eu encontro com tal pessoa, mas não pode ser no primeiro dia fazer isso, porque eu vou estar muito cansado, eu tenho que pôr mais adiante, mas antes de fazer isso aqui, eu tenho que ir no lugar para pegar um carro alugado para poder ir, mas aqui não, aqui é melhor eu ir num transporte público. Este planejamento todo é o que vai fazer com que aquela viagem tenha menos percalços, né? Menos acidentes e coisas que aconteçam que interfiram com o bem-estar e com a produtividade da nossa viagem, mas também é isso que vai fazer com que a gente possa fazer mais coisas com aquele tempo que nós temos, tempo e, no caso da viagem, dinheiro, né? Aqui na nossa vida, tempo, vida, saúde, e é isso aí. Então, quando nós planejamos isso tudo, a ideia toda do nosso planejamento é nós conseguirmos realizar a maior quantidade de coisas possível. E aí é que vem a complexidade de tudo que a gente fica trabalhando, calculando, para poder ter maior resultado aqui no nosso plano de vida. Estou olhando aqui os comentários para eu garantir que eu responda o que quer que seja que vocês perguntem. Mas então eu quero dizer o seguinte, quando nós fazemos o nosso plano de vida, e já disse, nem todo mundo planeja, do mesmo jeito que nem todo mundo planeja o que vai fazer no ano seguinte. Nós gostaríamos de planejar, né? E nesse sentido, quando nós temos esse plano de vida maior, que falamos do nosso propósito, da nossa missão, é muito importante entender que faz parte desta estratégia, deste plano de vida, nós, por alguma razão, incluirmos tarefas que desafiem os limites daquilo que nós já aprendemos, dos nossos talentos. Porque se nós simplesmente tivermos em mente realização de coisas que para nós já são super fáceis, automatizadas, o que vai acontecer é que nós não vamos ter as oportunidades de aprendizado que teríamos em outras condições e de outra forma. Essas oportunidades de aprendizado, o que nós queremos é justamente conseguir que nós realizemos tarefas proveitosas, que levem à evolução, mas que, de alguma maneira, push the limits, empurra um pouquinho aquilo que nós já sabemos fazer de bom, a gente vai ter que melhorar um pouquinho, melhorar um pouquinho. Em algumas áreas, eu não sei como é muito aqui na cultura nossa, de nós que estamos aqui presentes, né? Sempre tem pessoas assistindo de muitas partes do mundo, mas em muitas culturas tem-se assim uma noção, quase uma ilusão, de que se o que a gente está a fazer é para ser, é positivo, vai ser tudo fácil. Mas, gente, vamos pensar um pouquinho. Se fosse tudo fácil, todo mundo ia fazer aquilo que planejou. E não é esse o fato. O fato é que muitas pessoas têm algo em mente que precisam aprender, precisam desenvolver, precisam realizar, precisam ajustar, precisam corrigir. Às vezes são coisas a corrigir de vidas passadas, mas quando chega aqui no momento, perde-se completamente o que a gente tinha que fazer. Então, não é fato que é tudo fácil, e aí justamente é que vem os desafios. Então, os desafios do que nós temos que realizar vêm, primeiro, porque a gente esqueceu. Essa coisa do esqueceu, eu não sou muito a favor, porque eu acho que dentro de nós a gente sabe. Não está em palavras, não está numa sequência como se fosse um documento, não está numa sequência como se fosse um itinerário de uma viagem, né? Que a gente já tem ali a agenda. Nesse dia fazer isso, nesse dia fazer isso. Não está assim. Mas, de qualquer modo, está de uma maneira que nos ajuda muito a saber dentro de nós, sentir que tem algo que está faltando, ou que nós estamos atrasados, ou que tem algo mais a realizar, ou sentir uma plenitude de que estamos seguros do nosso caminho, sentimos uma força íntima. Mas os desafios sempre vão ter. Não é porque nós estamos no caminho de realizar a nossa programação de vida que nós não vamos ter desafios. É muito importante nós sabermos disso. Os desafios são parte de realizar a nossa missão de vida. Senão nós não desenvolvemos determinação, nós não desenvolvemos nossa capacidade de saber distinguir o que é importante para nós de o que é secundário. Mas entre os desafios que ocorrem, como eu mencionei, esse de que a gente não lembra completamente, apesar que não é muito boa desculpa, que eu também já falei, está dentro de nós, mas existem outros desafios
Como, por exemplo, muitas vezes, o fato de nós termos um contrafluxo. A palavra contrafluxo aqui é aplicada no sentido de que nós queremos ir para uma determinada direção, mas ao invés de todos os ventos estarem soprando para a mesma direção, às vezes nós temos como se fosse uma barreira. Temos algo que nós temos que superar primeiro. E isso é muito comum, porque em qualquer área que a gente queira fazer algo verdadeiramente bom, e estejamos falando de evolução, estejamos falando de progresso, progresso não se faz parado. Progresso se faz ajustando coisas, trabalhando. Nesse sentido, se progresso se faz com mudanças, nem todo mundo consegue estar aberto às mudanças. Nem todo mundo consegue obter aquela clareza de que, ok, vamos lá, vai ser diferente, demora um pouquinho, mas nós vamos nos ajustar. E é por isso que as coisas demoram tanto para serem construídas no mundo. Mas, nesse sentido, nós estamos indo para um determinado fluxo e há aqueles que não estão de acordo. Porque, número 1, podem querer prejudicar a nós. Número 2, podem querer que aquela tarefa nossa não se realize, porque são contra aquela mudança. Número 3, podem ter interesses de poder, interesses de que, se nós realizamos certos trabalhos, o poder, a capacidade de manipulação daquelas consciências se reduz. E eu estou falando tanto de gente física, como de consciência não física, de espírito. Então, nos dois casos, é a mesma coisa. Isso pode interferir. Então, o nosso trabalho é muito desafiado, porque existe isso do contrafluxo. A única forma para nós distinguirmos entre essa situação de o que é desafio, que faz parte para nós aprendermos, mas o que é desafio que não deveria estar lá, que é o contrafluxo, são as ondas contrárias, porque ao distinguir nós sabemos qual medida tomar. Nós temos sempre que tomar uma medida. Se o desafio é natural, nós vamos procurar nos esmerar, vamos procurar utilizar algo positivo nosso para fazer um equilíbrio, né? Tem algo que está a faltar, nós temos que desenvolver, vamos trabalhar naquela área, vamos arranjar técnicas para desenvolver. Mas se o que está a ocorrer na realidade é algo que nos desafia, por outro lado, nos desafia porque é esse contrafluxo, uma intrusão que está ocorrendo, um assédio, neste caso, as medidas são completamente diferentes. Não é o caso de nós melhorarmos a nós, vermos como é que nós desenvolvemos. Não, é o caso de nós arregaçarmos as mangas e falar, ó, um momentinho, esse espaço energético é meu, a decisão da vida aqui é minha, e eu vou tomar uma atitude para reduzir essa intrusão. Só que a atitude pode variar muito conforme o caso. Aqueles de vocês que estão aqui comigo e queiram, eu tenho um vídeo lá no meu canal YouTube, que chama-se algo parecido com aplicação de energia para desassédio, algo assim, desintrusão. Lá tem muitas dicas e muitas perguntas interessantes que fizeram, então vale a pena assistir ali se vocês quiserem, para falar desse aspecto de como lidar com a intrusão. Mas o que eu estou trazendo aqui é para nós compreendermos os desafios de nós conseguirmos tocar adiante aquilo que nós queremos. Existe um outro aspecto, que é um terceiro, que eu vou trazer aqui como desafio, que é justamente o fato de que, às vezes, culturalmente, não é muito favorecido aquilo que nós queremos fazer. A sociedade espera de nós uma reação diferente. Às vezes a família, as pessoas à nossa volta, e nós mesmos sentimos uma pressão interna, porque culturalmente há certas condutas, não é bem conduta que eu quero dizer, não, ações, etapas na nossa vida que as pessoas esperam que nós façamos dentro daquele período, dentro daquela idade, dentro daquela condição, e não necessariamente serão justamente as etapas que para nós encaixam com a nossa vida. Então, como é que nós distinguimos o que dentro de nós, olha, vamos raciocinar, o que é um desafio nosso verdadeiro, porque é uma limitação, é algo que nós temos que aprender. Então, por exemplo, desafia a nossa determinação, desafia a nossa concentração, desafia a nossa capacidade de falar em público, desafia o que for. Então, faz parte, aquele é o aprendizado nosso. Mas o que é um desafio? Que é simplesmente por um frio na barriga, né? Dá um nervoso, um medo, porque nós estamos a fazer algo que não é necessariamente aquilo que as pessoas à nossa volta aplaudem, dizem, é por aí mesmo. E o que é um desafio? Porque está a ser uma intrusão energética.
Às vezes nós podemos ter essa intrusão até mesmo por ciúmes, inveja. Pessoas à volta, amigos, que às vezes até são pessoas queridas, mas que quando nos veem dando certos passos, que são passos de coragem, daquelas pessoas que têm liberdade, eles se sentem um pouquinho, opa, e por que não eu? E por que eu não faço? Então é sempre tão mais fácil parar aquela pessoa que está se desenvolvendo do que dedicar-se a desenvolver-se. E é isso que a maioria das pessoas fazem. Mas aqueles de nós que estamos interessados nesse tema, eu, todos vocês que estão aqui comigo agora, e todos aqueles que vão depois assistir até esse ponto o nosso vídeo, nós não somos aqueles que querem parar o crescimento de ninguém. Espero eu que não. Nós não somos aqueles que pensam assim, ninguém pode crescer, ninguém pode se sentir livre, ninguém pode se sentir realizado, porque é uma afronta, é uma vergonha para mim que eu não trabalho para isso. Não. Nós somos daqueles que, por mais que possamos até desejar que tivéssemos mais sucesso, somos aqueles que pensamos, eu vou fazer o que tiver de fazer, está comigo, a responsabilidade é minha. Mas nós temos que saber em quem confiar. Nós não realizamos o nosso plano de vida sozinhos. É muito difícil, porque a vida é comunitária. O que nós fazemos envolve outras pessoas. Porque dentro do nosso plano de vida, nós comentamos no início da nossa conversa, está envolvido fortemente aí o fato de nós podermos trabalhar com aquilo que é por nós próprios, o nosso desenvolvimento. Mas também está trabalhar por aquilo que está fora de nós. É o mundo, é a sociedade, são os direitos humanos, são as pessoas, são os animais, é a ecologia. Nós não podemos, pela lógica, e vejam se vocês pensam dessa forma, é muito estranho pensar que nós estamos a ocupar espaço aqui nesse planeta. Ocupar espaço quer dizer, nós comemos, nós sujamos o planeta, nós usamos materiais que danificam o planeta, nós extraímos do planeta. Todo o tempo nós estamos aqui assim. E a nossa vida vai ser para nada, do jeito que a gente nasceu, a gente passa pela morte biológica e fica do lado de lá do mesmo jeito, ou a gente aproveita para ajudar-nos e ajudar os outros, criar alianças mais positivas, criar um ambiente energético mais positivo à nossa volta toda, de modo que nós possamos atrair coisas que sejam adequadas para nós, coisas que sejam dentro da nossa capacidade de enfrentar os desafios, mas as coisas boas que nos encaminham para realizar a nossa missão de vida. As coisas que trazem para nós, por exemplo, as pessoas corretas para nós encontrarmos. Tudo isso é super importante nesse sentido de nós podermos também, nesta vida, e faz parte deste plano de vida nosso, nós deixarmos algo. Nós deixamos algo de um jeito ou de outro, nem que seja sujeira no planeta. Me desculpe, mas a realidade é essa. Então, nem que seja um pouco de sujeira, mais gás carbônico no planeta, ou mais pegada de carbono, nós deixamos. Então, nós temos que usar o momento para um crescimento íntimo, que nós levamos conosco para outros planos de vida, para outras vidas, para outras realidades. E o nosso plano de vida contempla isso. Aprender por nós e deixar algo também, uma semente para outros. Cada um de nós tem desafios diferentes naquilo que nós vamos crescer dentro de nós. E desafios diferentes naquilo que nós temos que realizar para o mundo ao redor nosso. Pessoas, às vezes, que conhecemos e que não conhecemos, depende de qual será o caso de cada um. Mas aqui nós não estamos para falar de como descobrir a missão de vida, mas sim de como encontrar força para realizá-la e entender o que está envolvido aí. Porque senão a gente vai pensar no próximo ano e nós já colocamos, primeiro, metas que não são realistas, metas que não estão dentro da nossa capacidade de atingir em um ano. E já colocamos na lista, já no topo, né, aquilo que para nós é o mais difícil de tudo. Então, estamos fadados à frustração ano após ano. Em alguns casos é que nós não sabemos planejar, então colocamos lá tudo que é muito importante, sem de fato ter a decisão dentro de nós. Mas em outros casos, é tipo de uma autossabotagem, né? Se nós colocamos algo muito difícil, a gente não consegue, aí diz, mas é assim mesmo, que eu não sou bom para isso, eu sempre falho. Então é a tal da história da dieta, que nós sempre vamos começar na semana seguinte.
Mas isso conta um pouco para nós de como nós lidamos com as dificuldades. E a dieta é sempre uma boa história, porque é uma história verdadeira e é um desafio para todos nós, né? Fazermos mudanças de padrões de vida, de coisas até simples no nosso comportamento. Imagina, então, fazer mudanças que envolvem algo íntimo dentro de nós, a nossa forma de ser, mudar quem nós somos. Como é que nós podemos falar em evolução, crescimento espiritual, ter lucidez fora do corpo, ter melhor energia, aplicar nossa energia, se nós não estamos também pensando em como crescer dentro de nós? Então, a nossa missão de vida engloba tudo isso, abarca tudo isso. É muito importante que a gente possa compreender que esses desafios são naturais e que o nosso plano de vida não envolve só outros, que eu tenho que fazer para o outro, envolve nós. E aquilo que está sendo difícil é a parte que envolve nós. Não é que nós estamos errados. Eu não consigo, às vezes as pessoas pensam, né? Eu não consigo fazer, é sempre comigo que não dá certo. A tendência nossa humana é de sempre ver o lado bom do que o outro fez e o lado do que nos está a faltar. Então, a minha proposta aqui para vocês, ao compreender esse contexto tão amplo, quando nós falamos de missão de vida, ou propósito de vida, ou plano de vida, como eu chamo, e nós muitas vezes falamos dentro da própria IAC, e foi o curso que eu dei, né? Foi um curso para a IAC, um curso do CDP, que é o Programa de Desenvolvimento da Consciência, foi super legal, o povo não queria parar, mas esse contexto todo do que nós falamos é muito importante nós pensarmos nas dificuldades como sendo parte do aprendizado, ao invés de pensar nas dificuldades como sendo fracassos, como sendo falha nossa. No campo da espiritualidade, não sei como é a sua experiência, mas o que eu tenho visto em muitas áreas é que quando ensina-se a forma mais adequada de proceder, ensina-se técnicas, quando as pessoas as aprendem, elas não aprendem assim como se, aqui é uma ferramenta para eu lidar com a minha dificuldade. A maioria das pessoas, veja lá se é seu caso, as aprendem como? Isso aqui é o que eu tenho que ser, isso aqui eu tenho que conseguir, essa técnica eu tenho que realizar bem. Mas não necessariamente. E então torna-se uma imposição enorme dentro de nós e nós acabamos por sentir que estamos a falhar, ao invés de sentir que estamos tendo bom êxito, que estamos conseguindo o que tínhamos que conseguir. Então fica aqui essa noção. Primeira coisa para o próximo ano, veja lá se você topa o desafio. Número 1, vamos procurar olhar para nós como nós somos e admirar ou aceitar ou respeitar também aquelas nossas dificuldades e vê-las como algo que nós estamos aprendendo e que foi planejado para nós aprendermos. Se a dificuldade não vem de nós, vem de fora, porque é um aspecto cultural ou social, ou é intrusão energética, assédio, nós vamos aprender como trabalhar com isso. Já sabem que eu estou sempre a fazer vídeos sobre isso, está lá no meu canal de monte, aqui de vez em quando eu converso. Nós todos podemos melhorar com isso. Aqueles de vocês que têm meu livro, tem lá montões de dicas. Quem não tem, se quiser, está ao seu acesso. De qualquer modo, tem montes de informações para vocês gratuitamente lá no meu canal. E eu sugiro muito. Então, coisa número 1, topam comigo? Esse desafio, eu vou entrar junto com vocês nessa. A gente sempre tem algo mais para melhorar e algo a realizar que nós vamos encontrar bloqueios. A segunda coisa é, nós vamos parar para pensar na nossa listinha de como vai ser nosso próximo ano. Um momento de silêncio, não vai se pegar papel de qualquer jeito, parar, meditar no sentido de fazer uma introspecção, sentir a nós, nosso corpo, sentir a nós como consciências, faça um trabalho energético, se você sabe fazer a ouve, faça, crie um campo energético propenso à sua volta, você pode fazer sequências, por exemplo, ouve muito bem feitinha, aí você emite energia, mantendo assim um campo energético à sua volta, com as energias que você está a emitir, depois você torna a fazer a ouve, tipo 2, 3 minutos a cada um, 3 minutos ouve, 2 minutos emissão energética, 3 minutos ouve, 2 minutos emissão energética, faça isso umas 4, 5 vezes. Cria dentro de você tranquilidade, não é fazer a ouve com desespero, eu tenho que fazer porque eu não consegui. Não,
calma, concentra. Você tem energia e você tem concentração, é só o que você precisa. Bem feitinha. Quem não sabe o que é ouve, lá no meu canal, tem um monte de explicações, mas é uma técnica que nós chamamos de oscilação longitudinal voluntária de energias, que dá o acrônimo OVE, e é um movimento energético que nós fazemos dentro de nós para limparmos, para nos deixar mais focado, para fazer um alinhamento dos chakras, desbloqueios. Então, nos traz uma condição energética muito melhor e traz muita autodefesa. Por isso, eu estou sugerindo, antes, trabalharmos com energia e fazermos a OVE. Então, aí, neste momento, nós vamos fazer uma listinha de etapas para o próximo ano. Não é a listinha do que nós vamos fazer, porque aí fica sem sequência, é de etapas. Então, nós vamos fazer uma categoria daquilo grande que a gente quer realizar, por exemplo, no primeiro semestre. E aqui do ladinho, nós vamos fazer uma listinha do que é que nós precisamos trabalhar para conseguir realizar aquilo. E nós vamos primeiro focar no que nós temos que trabalhar para realizar aquilo. Não podemos saltar direto para a realização de algo se nós ainda não temos dentro de nós os talentos e as técnicas para aquilo. Então, vamos com tranquilidade trabalhar com isso. E depois, nós vamos pensar no segundo semestre ou na continuidade do ano, porque há coisas que nós precisamos de um ano inteiro para fazer. E há coisas que nós vamos precisar de 4 meses. Então, você vai planejar primeiro semestre e depois o ano todo. Tudo junto, como se você acrescentasse. Não é que vai fazer no segundo semestre o que é do segundo semestre. Não é isso. Aquilo que você colocou no segundo semestre, você vai colocar etapas do que você tem que realizar. Só que essas etapas, do que você tem que trabalhar para poder realizar aquela tarefa que você se propõe, que é mais longa, portanto requer mais tempo, não vai estar concluída logo no primeiro semestre. Essas coisas que você tem que trabalhar, você tem que começar desde o comecinho, dia 1 de janeiro. Podemos começar hoje, né? Porque esperar 1º de janeiro. Mas você só pode começar depois que trabalhou muito bem sua lista. Não se antecipe, não se precipite, não tenha pressa. Trabalhe muito bem sua lista e aí todas aquelas coisas que você precisa ter para realizar aquela meta sua, que tem que ser uma meta factível, nós vamos trabalhar nestas coisas. E automaticamente começa a encaixar-se. É impressionante o poder que existe em nós quando nós realizamos um plano e começamos a colocar em prática. É impressionante. Você simplesmente começa a botar aquela energia em movimento e as coisas começam a fluir. Então, vamos confiar. E aqui eu queria encaixar muito com vocês essa ideia do plano de vida, dos desafios, e de nós pensarmos grande, porque quando falamos plano de vida, falamos da vida inteira. E agora nós vamos quebrar em pedacinhos e vamos colocar uma etapazinha factível em um ano, para o nosso próximo ano, que nós sentimos satisfeitos de fazê-la, seja o que for. Mas, para nos ajudar com isso, nós temos que ter em paralelo, ou vamos dizer, não temos que ter, mas é um ótimo coadjuvante, é uma ótima ferramenta, mais experiências energéticas, mais experiências fora do corpo, ou sensibilidade em geral. Por quê? Porque para distinguir o que é nosso, o que não é nosso, o que é intrusão, tiver um pensamento, por exemplo, você nem perde tempo, você não vai conseguir. Ou você começa a fazer uma tarefa qualquer, se propõe a realizar um trabalho energético, vamos dizer, 3 vezes por dia, ou vai fazer a OVE com maior frequência, que seja 2 vezes ao dia, mas que seja de verdade, bem feita. Aí você começa a fazer e já vem aquela voz dentro de você, ridículo, que bobagem. Nós temos que saber distinguir. Sou eu que estou me chamando de ridículo, mas eu me propus a fazer, eu quero fazer. Então, por que me chamo de ridículo? Não tem lógica. Tem alguma outra coisa entrar aqui. Ou quando nós sentimos uma interferência energética, nós temos que saber isto para poder trabalhar com isso, para poder lidar com isso. E neste sentido, é que eu proponho a vocês que nós vamos adquirir cada vez mais experiência com a sensibilidade energética. Mas a coisa número 1 que nós temos que aprender é a autodefesa, que tem muito a ver com a OVE, com o estado vibracional. A coisa número 2 é melhorar um pouquinho a nossa sensibilidade. E eu vejo, às vezes, e vem aqui minha última dica, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas eu tenho tanta coisa para contar para vocês. Mas a outra coisa que eu vejo quanto à sensibilidade é que muitas pessoas, elas têm uma polaridade. Ou elas acham que elas sentem tudo e fazem uma fantasia, ou elas ignoram o que sentem e ficam a exigir de si próprias
muito mais do que seria lógico, do que seria aceitável. Então, nós temos que buscar um balanço. Nós temos que ter uma noção de que nenhum dos dois extremos é correto. E, neste caso, nós vamos ter coisas que nós sentimos. Não ignore, não despreze, não diminua o que você sentiu. Vamos começar o ano por valorizar nossas experiências, sejam quais forem. Mas, por outro lado, não precisamos criar fantasias ou exagerar para nos sentirmos bem, porque isso é o pior que nós fazemos para nós. Então, quer dizer que nós temos que parecer o que não somos para nos sentir bem? Isso quer dizer, então, que a gente não tem valor? Ao contrário, nós vamos mostrar a nós próprios que nós sabemos nosso valor, estamos bem como somos. E começamos a colocar em prática essas etapas intermediárias, coisas que nós temos que desenvolver. Colocando isso em prática, as outras, que são as principais que nós queremos ter realizadas, elas já começam a surgir, as oportunidades para realizá-las começam a surgir naturalmente. É tudo parte da sincronicidade energética que existe. Então, são dicas que eu penso que podem fazer diferença para aqueles de vocês que estão assim, eu quero saber meu plano de vida e quero poder realizar. Então, saber o plano de vida é uma outra etapa, mas siga dentro de você o que você sabe até o momento, o que você sente. Faça planos dentro daquilo que é real, não aquilo que é bonito para os outros, para você. E siga essas dicas aqui, você vai ver como a coisa muda. E eu vou gostar muito de saber também suas dicas, se quiser me deixar aqui nos comentários ou outras perguntas. E se você tem estratégias que usa, conta também para nós aqui nos comentários, tá bom? Eu fiz um vídeo mais longuinho do que eu queria, mas eu fiquei empolgada em compartilhar com vocês tudo isso. Olá, Adriana! Pois é, de vez em quando a gente precisa lembrar disso, né? Obrigada por estar aqui conosco. Um prazer te ver. Tudo bem, pessoal? Então, aqueles de vocês que estão comigo agora, eu desejo um ótimo 2020. Acho que ainda falo com vocês antes disso, espero que sim, se as viagens e os compromissos todos permitirem. Eu vou passar um período no Brasil, mas eu vou viajar quase 40 horas para chegar ao Brasil, são 2 dias inteiros, então eu espero chegar em condições de conversar com vocês de novo, mas se não, um ótimo 2020 e contem para nós aí nos comentários suas experiências, o que é que você pode compartilhar de estratégia e o que é que você gostaria de realizar. E diga para mim qual pode ser o nosso próximo ao vivo aqui, o que é que a gente conversa. Mas hoje eu quis muito compartilhar isso, foi muito rica de energia a aula que eu dei. Foi um prazer ter dado a aula e as pessoas estiveram tão envolvidas. Por isso eu queria compartilhar com vocês, tá bom? Um enorme abraço, beijinho para todos e nós nos vemos em breve. Tudo bem? Obrigada para vocês que estão aí comigo ao vivo, para os que se unem depois, um enorme abraço também, ok? Tchauzinho, pessoal. Muito obrigada.